Olá! Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa jornada com uma outra convidada muito especial, que é a Tatiane. A Tatiane, nós nos conhecemos porque ela fez o meu curso de como ensinar português para estrangeiros e nós fizemos amizade também, nós continuamos sempre em contato e a Tatiane está tendo muito sucesso com as aulas lá nos Estados Unidos. Eu falo lá porque eu estou aqui em São Paulo, né? Então, lá nos Estados Unidos, onde ela Uhum. mora. Então, Tatiane, conta um pouquinho para a gente, né, de como você começou com as aulas de português, como você teve a ideia, né, e depois você pode falar sobre o público. Uhum. Prazer, então meu nome é Tatiane, eu moro aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, e eu tive o prazer de encontrar o curso da Luciana, eu já seguia ela no YouTube, então eu fiz o curso dela de ensinar português e como dar aulas online. Eu uso o livro dela, Vocabulário em Contexto, nas minhas aulas com alunos de nível intermediário, e eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de conhecer a Luciana, sou sua fã como Ai, professora, como e eu mentor. sua, e eu sua. O curso é maravilhoso, o curso foi assim fundamental na minha carreira e tem sido, mas vou contar um pouquinho sobre mim. Então, eu me formei em letras no ano de 2008. Então eu tive uma experiência, uma bagagem bem grande com inglês, que eu ensinava inglês, e quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2017, eu transferi a minha licença como professora no Brasil e validei aqui nos Estados Unidos, e eu trabalhava como professora substituta nas escolas, assim como a gente faz nas escolas públicas no Brasil. Então eu fazia substituição. E quando em uma das escolas que eu estava substituindo, encontrei uma professora de português do Brasil, numa escola de ensino médio, que iria se aposentar breve. Então, quando ela se aposentou, eu participei do processo seletivo, que incluiu uma entrevista, incluiu análise de currículo, incluiu uma prova de proficiência de inglês, né, a importância, né, do professor de português de língua estrangeira saber outro idioma, ou se você não sabe o outro idioma, eu acho que é importante saber a estrutura da língua que o aluno que a gente vai ensinar, porque se você sabe a estrutura da língua, já facilita a sua forma de ensinar. E eu tive essa bênção na minha vida, uma felicidade muito grande de assumir essa aula de português. E foi um ano assim bem desafiador, mas muito proveitoso para mim enquanto professora, conhecer a estrutura da escola pública nos Estados Unidos. E foi uma coisa muito interessante, porque eu me lembro quando eu era professora de inglês, sempre me perguntavam os alunos na escola: "Ah, mas lá nos Estados Unidos eles estudam português?" E antes eu não sabia muito como responder essa pergunta. Então, hoje sim, eles estudam português, principalmente no estado em que eu estou, que é o estado de Utah. Aqui no estado de Utah é um estado pioneiro em que tem um programa chamado Dual Immersion. Nesse programa de Dual Immersion, as escolas públicas, elas fazem um programa de imersão com português, chinês e espanhol. Então, na minha cidade, por exemplo, tem 2 ou 3 escolas que ensinam português do primeiro ao quinto ano do nível fundamental. As crianças vão para a escola, que a escola é durante o dia todo, de 8 da manhã às 3 da tarde. No primeiro turno da manhã, elas aprendem as matérias em português. Matemática, geografia, todas em português. No segundo turno, elas aprendem as mesmas matérias com outra professora, mas em inglês, para reforçar o vocabulário e para que eles aprendam ambas línguas. Eu tive a oportunidade de ser professora particular de alguns desses alunos do Immersion, e é muito bacana o quanto que eles desenvolvem, o quanto que eles aprendem. Agora, por que que tem do Immersion de português no estado de Utah? Então, a Secretaria de Educação do estado, ela fez uma pesquisa sobre quais línguas são mais influentes no mundo dos negócios, e o Brasil foi considerado uma potência em expansão, de que há uma necessidade grande das pessoas aprenderem português, e português brasileiro, Olha, olha que não bacana. é o Tá vendo? português de Portugal.
como as pessoas muitas vezes dizem, né? Ah, para que vai aprender português? O português não tem relevância, né, no mundo. E na verdade tem, né? Porque olha só, junto lá com o chinês, com o espanhol, que são línguas também bem procuradas, né? Que bacana. Uhum. E é uma felicidade muito grande, porque é muito interessante que a nossa língua seja valorizada aqui no exterior. Português foi escolhida. Eu tenho uma amiga professora de francês, ela falou: Nossa, como eu gostaria que o francês fizesse parte. Mas, atualmente, até onde eu sei, né, as matrizes das línguas aqui são português brasileiro, espanhol e chinês. Mas então é muito interessante. Então foi escolhido por um motivo de negócio, do mundo corporativo, ou seja, há uma expansão muito grande de se aprender o português para o mundo dos negócios, que é uma coisa muito importante. Então, é uma oportunidade muito grande de entrar em contato com empresas multinacionais, oferecer essa oportunidade. Outra oportunidade que existe nos Estados Unidos, eu tenho uma colega que ela ensina português para americanos que trabalham para o governo e que estão se preparando para ir morar no Brasil para trabalhar na embaixada ou no consulado. Então, quando nós tiramos o visto americano e vamos em São Paulo, hoje tem outros locais, nós nos deparamos com americanos falando português. Esses americanos, eles foram treinados aqui nos Estados Unidos, passaram por um treinamento intensivo de língua. Então, a guarda daqui, o exército tem vários departamentos do governo que eles recebem para aprender o idioma. Então, eu não posso falar com muita propriedade, porque eu não ensino esse nicho, mas a minha colega, que trabalha nesse nicho específico, ela falou para mim que eles fazem aulas, por exemplo, 6 horas por dia de português, durante uns 4 ou 5 meses, ou às vezes até um ano, para se preparar para poder ir para o Brasil, para exercer a função deles no Brasil em português. Então, é um nicho que eu nunca imaginei que existisse. Olha que interessante. Sem falar do português como língua de herança, porque há muitos brasileiros que vão morar fora, assim como, na verdade, todo mundo, o mundo todo está indo para outros países, não só brasileiros que vão para fora, mas europeus também que vão para fora, americanos que vão para fora. Mas como o nosso interesse é o português, então a gente Uhum, pensa nos brasileiros que vão para fora e que tem brasileirinhos, né, que uhum, nascem em outros países e que precisam aprender o português para ter contato com a família, né? Então, olha quantos nichos. Esses, por exemplo, que você me relatou agora, eu não conhecia. Muitas pessoas. uhum. Inclusive, se vocês que estão vendo o vídeo, se vocês também não conheciam, deixe o comentário aqui, né? E, aliás, eu Podem lembrei de deixar dizer uma coisa. perguntas, a gente vai interagindo. Ó, uma coisa que eu acabei não dizendo nos outros vídeos, mas eu avisei com antecedência lá num vídeo. Vai aparecer o código aí em algum momento. Vocês anotem o código para ter o certificado e também para ter o certificado deixem um comentário, né? E deixe um like para nossa amiga Tatiane aqui, que é uma pessoa com um currículo muito bom, né? E, inclusive coisas que eu não sabia, que você tinha trabalhado em escolas nos Estados Unidos. Olha que bacana, né? Uhum. Então, é uma experiência muito fantástica aqui para mim. Eu ainda trabalho nessa escola, mas hoje eu Hum, não ensino português mais, mas eu ensino inglês como segunda língua para falantes de espanhol. Então, me deu uma outra oportunidade também saber o inglês, não só com o português, mas como o ensino do inglês em si. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de ter esse privilégio, né, de trabalhar em uma escola pública dos Estados Unidos. Mas então existem vários nichos do português fora do Brasil. Outro nicho que a Luciana mencionou é o português como língua de herança. O que seria isso? Seriam crianças que nasceram nos Estados Unidos, que tem um dos pais que são brasileiros e que querem que as crianças aprendam português. E é um sonho, uma expectativa desses pais, porque eles querem que os filhos se comuniquem com os avós no Brasil, que tenham a comunicação afetiva através da língua com a família. Mas, quando eles estão aqui, a influência é toda em inglês. Um dos pais não fala português geralmente.
e eles vão para a escola em inglês, todas as atividades são feitas na língua do país em que eles nasceram. Ou também temos crianças que foram nascidas no Brasil, mas quando elas vieram para cá, eram bebês, tinham 2, 3 anos de idade, então a língua materna deles teve uma influência muito menor do que a segunda língua. Então, para quem se identifica a trabalhar com crianças e adolescentes, tem muito nicho nessa área, muitos. Então, uma recomendação, por exemplo, e aqui também nos Estados Unidos tem muito homeschooling, que é os pais que têm autorização para ensinar em casa. E é uma coisa muito comum. Eu tenho uma cunhada que ela optou por ensinar os filhos em casa, mas tem todo um programa, não é simplesmente eu vou ensinar meu filho em casa. Tem todo um parâmetro para isso. E esses pais que ensinam as crianças em casa, eles querem que os filhos aprendam um segundo idioma e geralmente eles não têm uma preferência, então pode ser português, pode ser espanhol. Então, por isso a importância de saber fazer um bom marketing, uma boa propaganda, porque esses pais querem que os filhos aprendam um segundo idioma. Então, nos Estados Unidos, ao contrário do que a gente imagina, existem muitas pessoas interessadas em aprender outro idioma. Eu tenho algumas pessoas que me seguem no Instagram que não são meus alunos, mas me seguem porque eles gostam de aprender português, eles têm curiosidade. Da mesma forma que nós brasileiros, né, quase todos gostamos de aprender espanhol, francês, outro idioma, ou até mesmo inglês, assim também tem pessoas aqui dessa forma. Agora, falando de um nicho muito específico que tem aqui no estado em que eu moro, então, existe princípios e, como que eu diria, existe um nicho também de cunho religioso aqui nos Estados Unidos, sem fazer determinação de uma denominação ou outra. Então, a religião que eu pertenço, ela tem pessoas voluntárias que saem das casas delas por 2 anos para fazer um programa voluntário no Brasil por 2 anos, os rapazes, as moças por 1 ano e 6 meses. E nesse programa voluntário que eles fazem, eles levam mensagens especiais de como deixar as famílias mais felizes no Brasil. Então, um trabalho missionário, um trabalho específico de uma igreja e de uma determinada religião. E eu tenho muitos alunos que me procuram porque eles vão fazer esse trabalho voluntário no Brasil e eles querem aprender português. Então, é um outro nicho também que eu ainda não tinha pensado antes. Então, essa palavra é muito importante, uma das coisas que eu aprendi no curso da Luciana, porque não dá para a gente abraçar o mundo todo de uma vez e a gente se torna bom naquilo que a gente se dedica. Então, não tem como a gente se dedicar a tudo ao mesmo tempo. Por isso, para me dedicar às minhas aulas de português hoje, eu não ensino mais inglês por opção, mas também aos professores que estão assistindo o vídeo que gostam de ensinar inglês, façam esse curso da Luciana Como Ensinar como dar aulas online, porque eu aprendi um mundo de opções que eu não sabia. Hoje, por exemplo, como eu tenho muitos alunos, para eu poder me organizar e fazer com que os meus alunos agendem as aulas, eu tenho um website que eu uso, que vem com aplicativo, que o aluno agenda o dia e a hora em que ele quer ter a aula, então fica minha agenda muito organizada, ambos recebem notificações, e eu descobri a possibilidade desse aplicativo fazendo o curso de como dar aulas online que a Luciana sugeriu no curso. Então, eu recomendo, porque realmente quando eu me vi tendo a oportunidade de ensinar português para estrangeiro, foi um pouco assustador, porque eu tinha uma carreira ensinando inglês para brasileiros, ensinando português para brasileiros. Mas, como muito bem trata no curso dela, é totalmente diferente, porque eu vou ensinar para um aluno que ainda não fala o idioma, diferente de nós brasileiros nativos do idioma, quando vamos para a escola, nós já sabemos nos comunicar naquela língua. E eu não tinha um norte, não tinha uma noção, embora eu tenha uma formação no curso de letras, o curso de letras ainda ele não te prepara, não é parte da grade curricular ensinar português para estrangeiros. Então, o curso da Luciana foi para mim
como uma disciplina que me faltou na grade curricular do curso de letras. E eu tenho aprendido muito a cada dia. Então, é uma troca de imersão muito grande para mim quando eu me comunico com os meus alunos americanos. Eles têm muita curiosidade sobre o Brasil. Eu estive no Brasil por 3 semanas, voltei na semana passada, fui ao Rio de Janeiro pela primeira vez, conheci o Cristo Redentor com meu esposo, que é americano, e está aprendendo muito, né, sobre o Brasil, e amei ver o Cristo Redentor, as belezas da nossa pátria. Outro nicho também, inclusive, um nicho que eu tenho até dentro de casa. Meu esposo é americano e está em processo de aprender português. E muitas pessoas me perguntam: ah, você é professora, então seu esposo fala português. Não funciona exatamente dessa forma, né? Porque ele não me paga para ter aulas como os meus alunos, né? E a gente tem horários diferentes, então é um pouco diferente quando você, mas ele está fazendo aulas, está tentando fazer algumas aulas de português também. Mas existe um outro nicho específico nos Estados Unidos, brasileiros ou brasileiras casados com americanos, com falantes do inglês, e eles querem aprender português para se comunicar com a família. E aprender outro idioma é muito importante. E eu tive uma experiência com um dos meus alunos que me deixou muito feliz. Antes de ontem, na sexta-feira da semana passada, um dos meus alunos disse que alguém bateu na porta dele, ele é americano, era um cara, um senhor do Uber Eats, estava perdido procurando um endereço. Por coincidência, aquele senhor não sabia falar inglês. E o meu aluno, como fala português, começou a falar em português e o aluno ficou: nossa, que bom que você fala português, me ajuda, por favor. E ele foi capaz de resolver aquela situação comunicativa, ajudou o senhor a encontrar um endereço e sem pedir ajuda da esposa dele que estava em casa. E a esposa dele veio falar comigo. Então, o mérito é dele, com certeza, mas eu também sou muito feliz que ele tenha desenvolvido essas características através da aula. Então, sim, existe um nicho maravilhoso da área de português. Então, eu deixo o meu conselho, minha motivação para que a gente, todos que estão assistindo o vídeo, se amam a língua portuguesa e querem ensinar para estrangeiros, podem ir sem medo. Além do que, para quem está no Brasil, existe uma valorização da moeda muito grande. Eu gostaria de ter atinado esse sininho enquanto eu estava no Brasil. É verdade, porque aí isso acontece. Eu dou aulas também para pessoas da Europa. A gente pode ganhar em dólar, em euro, né, estando no Brasil também. A gente não precisa sair do Brasil para receber em dólar. E, gente, falando por alto, geralmente a cotação de US$ 1 vale R$ 5. Um dos maiores problemas que nós brasileiros enfrentamos, professores enfrentamos no Brasil, é a desvalorização da hora-aula do professor. Se eu cobro, por exemplo, vamos colocar, se um aluno ele me paga 15, US$ 20 por hora para uma aula, quem está no Brasil provavelmente vai receber R$ 100 por hora, o que seria talvez difícil para um aluno que está no Brasil, talvez em alguma circunstância, pagar o mesmo valor. Então, buscar o nicho de português para estrangeiros também vale a pena por causa da valorização da moeda, tanto para mim que estou aqui, quanto para quem está fora. Mas também gostaria de deixar um conselho, que foi o que me ajudou hoje a ter vários alunos e ter sucesso com esses alunos. Foi fundamental ter comprado o curso da Luciana. Eu não estou recebendo para fazer isso, mas eu realmente Não, obrigada. amo. Eu amo, sou muito feliz, porque eu me lembro muito bem que me deu medo. Eu quase rejeitei o primeiro aluno que veio, me contatou e falou: você dá aula de português para estrangeiros? E eu falei: não, porque eu tinha medo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me preparar, eu gosto de entregar aquilo que eu prometo. E eu fiz o curso dela e foi um investimento para mim naquele momento, não estava um pouco sem muitos recursos financeiros, mas valeu muito a pena por cada coisa que eu aprendi. E Oh, eu que ainda bom. vejo quando é possível. Então, eu queria te agradecer, Luciana, por Oh, isso, e porque foi o seu esforço, né? Porque você já tinha uma foi por bagagem isso. também, o seu esforço, a sua dedicação, né? Porque também tem gente que compra o curso e engaveta, né? E o curso fica lá, né? Sozinho lá, né? Então você fez, você estudou, você aplicou e junto com toda a bagagem que você já trouxe, né? Foi, então é seu mérito também.
E, inclusive, o curso, ele é tão fantástico porque eu me lembro que eu fiquei, ok, agora o que que eu vou ensinar? Então, ela tem um módulo que ela fala o que ensinar ou não para um aluno de língua estrangeira. Porque eu não vou ensinar para o meu aluno de língua estrangeira o que que é uma oração subordinada, aditiva, porque isso não vai trazer uma situação comunicativa para ele. Ele precisa fazer tarefas de comunicação e eu ficava pensando, gente, agora o que é que eu vou seguir? Não tem um currículo. Então, ela explicou que lá, por exemplo, a gente pode, né, existem livros de PLE que ela faz análise dentro do curso de língua portuguesa para estrangeiros, ela mostra as possibilidades. E então, uma sugestão que eu aprendi com ela no curso, quando eu ainda não tinha muito conhecimento de como montar o meu próprio currículo, era pegar esse livro e seguir, né, a estrutura que eles mostram no índice do livro e seguir aquela programação até que eu me sentisse confortável de criar o meu próprio currículo. Hoje, através de fazer essa repetição de seguir uma estrutura que já existia, ao invés de inventar uma coisa do zero, eu já me sinto confortável, eu sei o que o aluno precisa, o que ele precisa aprender quando ele está no nível A1, A2, né? Seguindo o quadro comum de referências de línguas europeu, que é outra coisa que eu aprendi também com o curso dela. Então, realmente a gente precisa se esforçar, a gente precisa tirar aquela ideia que nós temos de que porque eu falo um idioma, eu posso ensiná-lo. Não necessariamente. Eu posso, sim. E eu não estou nem falando da questão do curso de letras, que realmente, para mim, se eu não tivesse feito o curso de letras, eu não teria tido a oportunidade de ter o cargo que eu tenho hoje na escola, porque precisa de certificação. Mas aqueles que não acham que é necessário, façam cursos, até hoje eu faço cursos, eu estudo muito a gramática, porque para ensinar você precisa aprender muito. Eu tenho perguntas dos americanos sobre pontos gramaticais que eu jamais havia pensado antes, porque quando somos nativos da língua, a gente não pensa em algumas coisas da mesma forma que às vezes eu faço perguntas em inglês para o meu esposo e ele fala, eu não sei. Aí eu falo com ele, mas você precisa saber, você fala inglês desde que você nasceu. Ele, mas eu nunca pensei. Então, da mesma forma, comigo acontece. Então, eu tenho perguntas dos alunos, né? Questões gramaticais que eu preciso saber para responder. E se eu não sei, eu digo para eles que na próxima aula eu vou responder. Mas são perguntas muito interessantes. Eu estou tentando lembrar algum tipo de pergunta que geralmente eles fazem, mas da mesma forma que em inglês a gente fica pensando, nossa, por que isso, né? Por que aquilo? Eles também querem saber o porquê. E se eu não sei o porquê ou não tenho vontade de aprender o porquê, não vai funcionar muito. E no curso dela, ela também tem alguns módulos que ela responde como ensinar alguns pontos gramaticais que são mais complicados para o aluno de língua estrangeira. A começar com flexão de verbos. Como, né, eu acho que todos que falam inglês ou entendem inglês sabem que a flexão verbal deles é muito restrita. Então, geralmente é difícil para eles entenderem, praticarem a conjugação dos verbos, é difícil para eles entenderem a nossa estrutura, porque eles colocam o adjetivo na frase em lugares diferentes que nós colocamos. Então, aí uma importância de aprender a estrutura da língua nativa que você quer ensinar o português para o aluno, mesmo que você não fale o idioma. Muito legal, muito interessante toda essa sua bagagem, toda essa sua experiência, né, cultural. E nem todo mundo vai ter esse conhecimento que você tem do inglês, essa bagagem cultural dos Estados Unidos. Nem todo mundo vai ter, mas se você souber um pouquinho da língua do aluno, pelo menos, né, e um pouquinho da cultura dele, isso tudo, porque língua e cultura, né, se São misturam, bem então isso já vai ligados, ajudar. né? Bem ligado, isso já vai ajudar. Uma coisa que facilita, eu acho, Luciana, é porque hoje nós estamos na era da tecnologia. Quando eu me formei em 2008, a Luciana, ela é pioneira no ensino de mundo online, né? Ela começou muito à frente do tempo, quando ainda não era uma coisa normal, né? Então, hoje a gente vive numa era pós-pandemia,
né? Em 2008 não existia esse recurso do Zoom, como nós temos hoje. Então, hoje, para eu estudar a cultura de um país, eu não preciso morar naquele país. É verdade. Mesmo se eu não morasse nos Estados Unidos, seria totalmente possível aprender, ensinar português para um estrangeiro, porque no curso dela, ela também vai explicar onde e como divulgar as aulas de português para quem mora no Brasil. E é possível. E eu não tinha a menor ideia. Então, eu também aprendi com o curso dela. Ela vai te ensinar como, quando e onde. Então, eu sou muito feliz por essa oportunidade, porque eu realmente precisava melhorar o meu recurso financeiro, porque quando a gente muda para outro país, você está se reestruturando novamente. E se eu não tivesse um norte, se eu não tivesse por onde seguir, eu não sei o que iria fazer, e realmente eu não teria tido sucesso com os meus alunos e não teria tido essas oportunidades. Então, se vocês querem saber onde encontrar alunos americanos, como comunicar com esses alunos e encontrar os primeiros alunos, ela vai explicar. Existem plataformas que fazem isso por nós, que vocês não precisam nem de investir, porque é gratuito. E no curso dela, ela vai mostrar uma lista de plataformas possíveis que a gente pode entrar em contato. Então, se você é professor e está procurando uma oportunidade melhor de ganhar em dólar, ganhar em euro no Brasil, que isso quer dizer 5, 6 vezes mais, invista nesse nicho. Siga as instruções do curso que ela oferece, porque tem um mapa. A gente precisa seguir esse mapa. Outra coisa que eu aprendi muito, que me ajudou no curso da Luciana, é definir um nicho. Quando eu comecei como professora de língua portuguesa para estrangeiros, eu precisava de muitos alunos. Então, eu peguei criança, eu peguei adulto, eu peguei adolescente, e eu me identifico melhor com o público adulto. Eu tenho muito mais a oferecer para um grupo específico de adultos. Quando a gente começa, sim, é válido a gente pegar vários grupos diferentes, até para a gente se identificar, ter experiência. Uma coisa que a Luciana sugeriu se eu, nossa, eu não tenho experiência, eu nunca ensinei para estrangeiro, o que que eu vou fazer? Ofereça uma, duas, três, quatro aulas gratuitas, até como uma forma de chamar essas pessoas para conhecerem o seu trabalho, e você vai estar praticando, porque a prática, enquanto professores, ela é fundamental. Eu também aprendi isso no curso. A primeira vez que eu fui dar aula para um aluno, falante de inglês, de português, eu achei que eu ia morrer. Estava nervosa, com muito medo, suei bastante. Depois, hoje, eu amo tanto ensinar português para estrangeiro que eu não aceito mais alunos que querem aprender inglês, porque é a minha Olha paixão e eu só. quero me aperfeiçoar mais nisso. Olha que bacana. E se você tivesse que dar uma dica, né? Você falou das plataformas, e isso muda com o tempo também, né? Uhum. Uma plataforma que funciona, depois ela não funciona mais, aí depois tem outra. Por isso que a gente vai renovando os cursos. Se você tivesse que aconselhar uma plataforma, não sei, o Instagram, ou o Uhum. YouTube, ou qualquer outra plataforma para professores mesmo, o que você aconselharia o pessoal a investir hoje em dia, né? O que você está sentindo? Eu aconselharia o pessoal a procurar se inscrever como professor no Italki, Ah, aí, ó, anotem aí, porque pessoal. Italki, ele tem, eu posso, né, colocar o link lá nos comentários também, porque ele é uma plataforma em que o professor vai se inscrever, você decide o valor que você quer cobrar por aula, e essa empresa ela vai oferecer o recurso, você monta o seu próprio material, não é uma escola, é um grupo, um website que oferece oportunidades para professores lecionarem ali. E tem pessoas do mundo inteiro. Ah, mas como que eles ganham? Eles fazem isso de graça? Não. Vamos supor que eu determine que a minha aula vai ser US$ 20 a aula. Não sei hoje quanto é o valor, mas geralmente eles cobram ali 5, 10% no valor em cima da hora-aula que você tem. Mas ali existem milhões de pessoas, milhões de americanos e pessoas de outros países que buscam essa plataforma
para aprender idiomas, porque é muito conhecida principalmente nos Estados Ah, Unidos. olha, interessante saber isso. E você também pode cobrar até um pouco mais, né? Há pessoas cobrando US$ 25, US$ 30, né? Então aí você vai Uhum, estipulando, mas você pode começar, para quem começa, às vezes é bom cobrar um pouquinho menos para você ter os uhum. primeiros alunos. Eles podem deixar, inclusive, eu me inscrevi no iTalk, mas faz muito tempo, acabei não trabalhando com ela. Mas os alunos podem deixar depoimentos, não podem? Sim, os alunos podem deixar depoimentos para você, que é o que a gente chama de reviews, e aquela propaganda do boca a boca, ela tem muito efeito aqui. Hoje eu tenho uns três, Hum, quatro alunos que vieram de indicação. olha Então, só. se você quer se jogar no mercado e você quer construir o seu nome, você pode criar um vídeo simples no YouTube, nada de muita coisa sofisticada, colocar naquela plataforma, oi, eu sou a professora tal, eu ensino português, coloca um pouquinho do seu currículo lá e os alunos entram em contato com você, você não precisa entrar em contato com eles. E eles vão olhar seu perfil e vão começar a te procurar. Eu gostaria muito de, quando eu morava no Brasil ainda, de ter tido a oportunidade de ter contato com a Luciana, com os cursos dela, porque eu penso, gente, eu sofri tantos anos em escola pública, não desmerecendo, porque eu sou fruto do ensino público, mas a questão que a gente já sabe, que a gente nem precisa enumerar aqui as dificuldades de um professor de escola pública, eu teria sido muito mais feliz, tanto mentalmente como fisicamente, literalmente, se eu tivesse optado por um ensino de português como língua estrangeira, mas eu não sabia que essa possibilidade existia. Precisou de eu vir para os Estados Unidos e ter essa oportunidade para eu saber, mas vocês não precisam passar por isso, porque vocês têm essa oportunidade de ver esse vídeo, de entrar em contato. Então, assim, hoje, a gente está em 2023, a tecnologia é fantástica. Outra coisa que eu aprendi, gostaria de deixar como sugestão, quando a gente está começando, a gente precisa de muitos alunos, mas a gente tem que tomar dois cuidados: o perigo da agenda cheia, porque eu hoje enfrento um pouco de alguns probleminhas de saúde por causa dessa coisa da agenda cheia, ainda que a Luciana ela sempre fala sobre isso, ela traz esse tópico no curso dela. E outra coisa também é sobre uma coisa que ela falou no curso que eu tomei para mim também. Ela disse nesse curso que ela não ensina a variante do português europeu. Ela estuda, mas ela não ensina. E eu faço isso também. Eu já tive várias procuras de alunos que querem aprender português de Portugal, mas como eu não domino, como eu não falo, eu não me sinto confortável para me comunicar nessa variante, eu acho muito arriscado para mim, enquanto professora, dizer, né, anunciar que eu ensino essa variante que eu não falo. E aí eu tenho eu dou uma aula de português na igreja que eu participo, de português usando a Bíblia para pessoas que fizeram trabalhos voluntários no Brasil. E em um desses dias, um jovem entrou e ele começou a conversar comigo em português, mas eu vi que o português dele estava um pouco diferente. E ele é de Moçambique. Ele é de Ah, Moçambique. E na hora que eu vi ele, eu até perguntei: vamos gravar um vídeo para o meu Instagram, só que os eu meus vi alunos o seu podem vídeo, aprender. muito legal. Inclusive, eu vou colocar as redes aqui da Tatiane, vou colocar o Instagram, tudo que você quiser, você Se me. tiverem perguntas, pode mandar mensagem lá que eu respondo. E foi muito bacana, porque ele olhou para mim e falou assim: professora, eu preciso ir buscar a minha camisola, eu esqueci minha camisola no carro. E eu achei um pouco diferente a pergunta dele, por se tratar de um espaço que nós estávamos no ambiente de aula, né? E eu fiquei pensando, nossa, mas ele vai vestir aqui dentro, né? Será que ele não pode usar um banheiro? Aí eu fiquei imaginando ele vindo, colocando a camisola lá dentro da sala de aula, né? E se despir lá. Aí passou alguns minutinhos, ele chegou com a blusa de frio e falou: olha aqui, professora, eu já trouxe a minha camisola. E aí que foi que eu fui perceber que a camisola não é a camisola que a gente usa no Brasil, é a camisola lá no português de Moçambique, ele usa como blusa de frio. Imagina se eu, né, me declarasse, anunciasse nas redes sociais que eu ensino português europeu e o aluno falasse comigo: ah, professor, espere um minutinho que eu vou vestir minha camisola.
Então, eu não domino, então não vou falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa expectativa de arrumar alunos, mas a gente precisa entregar aquilo que a gente promete. É Então, eu verdade. fiz isso. Hoje eu não ensino, não, nunca ensinei português europeu, mas eu aprendo. Eu acho que é interessante até para a gente trazer as curiosidades para os alunos. Então, isso foi uma coisa muito boa que a Luciana me ensinou no curso, porque, gente, eu já tive muita proposta de português europeu, mas Olha. eu tenho amigas brasileiras que ensinam português europeu. Nada impede, isso foi uma Porque escolha se minha, dedicaram, né? porque elas Quiseram. se Eu, dedicaram, eu já não estudaram. consigo fazer dois sotaques da mesma língua, né? Uhum, Mas para quem consegue, né? uhum. E elas têm muito sucesso. Então, nada impede. Mas, né, eu não conseguiria, né? Porque por causa dessa variante, né? Então, até dentro do Brasil, a gente já tem essa variedade linguística muito É grande, da verdade. mandioca, do aipim. Quando eu morei em Natal por 18 meses, fazendo um trabalho voluntário da igreja, que eu participo também, mas no Brasil. E eu fui numa festa junina no Rio Grande do Norte, pensei, nossa, vai ser a melhor festa junina no Nordeste, aquela coisa. E eu cheguei e falei assim, gente, eu queria comer canjica. Aí, na hora que eu falei que eu queria comer canjica, eu estava esperando aquela canjica branquinha, né, lá de Minas, de São Paulo, e me deram um mingau, que para a gente chama em Minas mingau de milho, outras pessoas chamam de curau. E eu Ah, falei assim, gente, mas eu quero a canjica. Eles, não, então aqui está sua canjica. Aí que eu fui entender que canjica olha. para eles é diferente. E a nossa canjica, aquela branquinha feita de milho, eles chamam de munguzá. Ah, é verdade. Já ouvi falar. Olha. Eu fiquei assim, gente, eu sou brasileira. Imagina as minhas amigas americanas que estavam lá comigo, aprendendo português específico lá do Nordeste. E quando eu cheguei lá, eles falavam muito comigo: nossa, hoje está um calor da moléstia. E eu ficava, gente, quem será essa senhora? Eu ficava imaginando, eu nunca tinha escutado essa palavra. Aí depois passou uns dias que eu fui perceber que a moléstia era ok. Aí eu fiquei pensando, aí eles começavam a cheirar o pescoço, porque lá, ao invés de dar um beijo no rosto, eles cheiram o seu pescoço como forma de carinho. Então eu me senti fazendo uma imersão no meu próprio país. Então, Olha só. quando eu tenho alunos que querem aprender português e as esposas são do Nordeste, eu ensino e trago palavras, expressões específicas do estado de origem da onde que a esposa deles são. Eu tenho um aluno que a esposa dele é de São Paulo, então eu estava ensinando para ele expressões como tá ligado, mano, coisas que nós se falam lá. Eu tinha uma aluna que o marido dela era brasileiro e ela é americana, e o marido é de Minas Gerais, então eu estava ensinando para ela expressões como falou, como cê tá bom, ó, né, uma variante informal, uai, trem, que a gente fala muito, né? Eu acho que eu parei de falar um pouco de trem, mas assim que eu começo a falar com outro mineiro, o trem Aí, volta. aí volta. Aí E o trem volta. aí o trem volta. E para quem não assistiu ao vídeo da Inês, que a esta altura já entrou no ar, que é portuguesa, que é professora de português também. Então aí continua um pouco esse tema, porque é bem interessante. Ela fala sobre isso também. Ela também estuda português do Brasil para também passar essas diferenças, né? Olha que Uhum. interessante, né? Outra coisa, desculpa, outra coisa importante que eu gostaria de deixar como conselho é estudem a cultura, vejam vídeos relacionados à cultura do país que vocês querem ter como nicho. Se são falantes de inglês dos Estados Unidos, estudem sobre a cultura dos Estados Unidos, porque essas diferenças culturais aparecem. E como a Luciana diz, cultura e língua, elas são intrínsecas, né? Elas precisam estar juntas. Eu me lembro, porque eu tenho uma memória de elefante para o passado. Eu não lembro do que eu comi ontem, mas eu lembro que ela comentou em um dos cursos dela que ela, né, ela sempre assiste, acho que filmes com o esposo dela de outro idioma, dos idiomas que ela fala, para ela estar sempre aprendendo uma expressão nova, alguma coisa assim. Se eu tiver errada, me corrija. Ah, é verdade, até eu sempre, né? Porque como eu moro no Brasil e eu ensino francês, então eu também preciso morar um pouco na França estando no Brasil, né? E se eu também morasse, para o brasileiro que mora em outro país, ele também precisa viver no Brasil um pouco, assistir, né, a vídeos,
a filmes, e hoje a gente tem essa possibilidade, Tatiane, de ter contato com pessoas de vários lugares do Brasil. Então você vai no YouTube, tem YouTubers de Minas, de São Paulo, do sul do Brasil, de vários lugares do sul, de vários lugares do Nordeste, então a gente consegue ouvir os sotaques, né? Uhum. Uma E coisa que você que começou lá para 2008 ou 2007, não existia essa não possibilidade tão existia. avançada. Gente, hoje, com Nossa. 5 segundos, eu quero aprender a variante do português de Cabo Verde. Está resolvido o Rápido, né? problema, né? Tá E aí você já pode resolvido. interagir por lá, né? Então, por exemplo, para quem quer ensinar português para falantes de espanhol, você pode entrar em páginas do Facebook com brasileiros que moram na Argentina, por Ah, exemplo, também tem isso. Os participar dessas grupinhos, né? comunidades, né? Pode ajudar também. Pode ajudar. E como a Tatiane falou, só para, não quero deixar o vídeo tão longo, mas a Uhum, Tatiane citou a questão da cultura, pode ser até uma falta de respeito fazer alguma coisa que para a nossa cultura é normal e para a cultura do outro não é. Então é interessante saber, né? uhum. Cultura asiática, por exemplo, eles têm algumas coisas que para a gente é normal, para eles é falta de respeito e vice-versa, né? Às vezes a gente acha que a pessoa não está nos respeitando, mas não é a cultura. Então existe, mesmo nos Estados Unidos e Brasil, existe essa questão também, né? A pessoa diz uma coisa, a gente acha que ela está sendo grosseira, mas não está. Ou a gente diz alguma coisa que pode parecer grosseiro, né? Tem é um modo de Ou dizer até a diferente questão uma de cultura. gestos, né? Gestos que para a gente Gestos. podem ser considerados obscenos, então até a linguagem corporal é muito importante, né? A gente saber se posicionar. Bem interessante. Muito obrigada, Tatiana. Foi um vídeo muito rico, mais rico ainda do que eu pensei, porque você começou a trazer muita coisa interessante aqui que eu não conhecia até dos Estados Unidos e de toda a sua trajetória. Dicas, né? Valiosas. Então, não esqueçam o like aqui para nós, para Tatiane, né? E que ela possa vir aqui em outras jornadas, que a gente possa realizar outras Será um jornadas prazer e eu juntas, né? sou muito feliz da oportunidade de te conhecer. Você é maravilhosa. Muito obrigada por contribuir tanto com o ensino de português como língua estrangeira e trazer Imagina. tanta coisa, né? Porque é escassa essa área. Eu que Obrigada, Luciana. agradeço, eu aprendo com todos vocês sempre e os alunos, né, as colegas, né, e os colegas que a gente faz, tudo isso faz parte, né? Porque se eu fosse sozinha, eu não conseguiria criar nada, né? Inclusive, graças ao grupo específico que a Luciana tem no Facebook para alunos, né, que Ah, são tem um os grupinho alunos dos também. cursos online, eu aprendo muito e por causa desse grupo que ela tem no Facebook para apoiar os alunos, eu encontrei uma amiga, uma colega, não uma amiga, mas a gente se Mesmo. tornou amigas e a gente fez uma parceria. Hoje a gente tenta elaborar material didático juntas, a gente se tornou amigas. Que Então, tudo que eu faço, legal! eu entro em contato com ela por causa desse network que a Luciana proporciona. Então, se você quer ter um network para né, fazer amizade com outros professores, eu estou aberta, podem me seguir, podem Trocar falar comigo, alunos, né? tá? Porque a Trocar pessoa, alunos. às vezes a pessoa dá aulas de português para falantes de espanhol, mas não de inglês, ou Uhum, falantes de francês e não de inglês, então aí vocês trocam, né? uhum. Essa questão toda. Então Isso, tá então, muito bom. obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Nos vemos então no próximo vídeo, na próxima aula.